Bem-vindos ao Apex News. Deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever. Você sabia que hoje no Brasil, nem os deputados têm certeza se o que votarão será respeitado? Foi isso que Eduardo Bolsonaro afirmou, ao vivo na CNN, em um dos debates mais tensos da política recente. E o que ele disse sobre o STF deixou claro o que muitos já suspeitam. Mas não foi só isso. Em um momento no final do debate, ele colocou Guilherme Boulos contra a parede. E você vai ver. Assista até o fim, porque dessa vez o jogo virou. Nós recebemos os deputados Eduardo Bolsonaro, do PL, Partido Liberal, e Guilherme Boulos, do PSOL. Vou começar com o deputado Eduardo. Deputado, como essa publicação de Donald Trump impacta a relação entre o Brasil e os Estados Unidos? A declaração que vem do presidente do país que é o farol das liberdades, né? Fica muito complicado para o Moraes dizer que está defendendo a democracia, quando justamente aqui os Estados Unidos estão no sentido totalmente oposto, né? Ou então eles vão ter que dizer que os Estados Unidos é uma organização ditatorial, uma organização criminosa. Se bem que na prática é isso que eles já estão fazendo, né? Quando você abre uma investigação contra mim, né, com a acusação de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, argumentando que isso se dá devido às minhas relações com autoridades da Casa Branca e do Congresso dos Estados Unidos, você está decretando que os Estados Unidos é uma organização criminosa. E isso salta aos olhos quando você compara, por exemplo, o nosso vice-presidente, que foi a posse do novo presidente do Irã e se sentou ao lado de líderes do Hamas, do Hezbollah, da Jihad Islâmica, dos Houthis. Então, fica muito claro para a percepção até popular ver quem é que está defendendo o lado correto. E eu gostaria de ressaltar aqui o ponto final da mensagem de hoje mais cedo do presidente Donald Trump, onde ele não fala apenas sobre Jair Bolsonaro e seus familiares, mas sobre a perseguição que é feita a todos os seus apoiadores. Bem da verdade, Jair, para dizer quase nunca, raramente apareceu nas conversas, nas reuniões com as autoridades americanas. A nossa preocupação aqui sempre foi em fazer uma anistia ampla, geral e restrita para que a gente pudesse retomar o Brasil no rumo que nós queremos e não, né, permitindo que uma Suprema Corte liderada pelo Alexandre de Moraes, hipertrofiada, viesse a todo momento, né, interferir no Congresso, mesmo nas questões mais básicas, como a discussão de um imposto como o IOF. Então o Congresso hoje ele é a antessala do STF, é o controle de constitucionalidade preventivo do STF. E é claro que a população quer permitir que os seus deputados e senadores eleitos exerçam a sua representatividade, até porque elas sabem que no STF elas não têm quem votar. O sistema não foi feito para isso. Então o que a gente busca aqui com essas sanções ao Alexandre de Moraes é resgatar a democracia brasileira. Não dá para você dizer que você vive num regime democrático, onde nem mesmo os deputados têm a certeza de que aquilo que eles votaram e aprovaram, no dia seguinte, pode ser derrubado pelo STF. Ou mesmo do que um deputado falar ou fizer um vídeo, ele no outro dia pode estar 9 anos na cadeia, como Daniel Silveira. Isso daí, né, é muito mais, né, do que uma ditadura que a esquerda tanto criticou que o Brasil viveu nos anos 70 com o regime militar. Então eu espero que esse impacto da declaração do Trump venha a ser positivo nesse sentido e também surge uma alta expectativa para outras ações, né? É provável que nos próximos dias o Brasil possa sim experimentar, né, uma sanção contra o Alexandre de Moraes, que é o que eu busquei sempre aqui nos Estados Unidos, já que no Brasil não existem mais ferramentas para fazer, né, o Brasil voltar a ser uma democracia normal. Bolsonaro já está condenado, a imprensa fala abertamente nisso, não tem qualquer conexão dele com nada, ele está dentro de um processo sem pé nem cabeça, onde o delator já mudou de opinião 11 vezes, onde o juiz participou de uma delação. Não tem que piorar, eu estou aqui nos Estados Unidos porque a gente não tem mais opção, a gente não tem mais para quem recorrer. O Brasil está vivendo um conluio de poderosos e a população acordou para isso, tanto que eu estou aqui nos Estados Unidos e o meu número de seguidores nas redes sociais não para de aumentar. As pessoas enxergam na nossa atividade aqui a última esperança. Se você tirar os Estados Unidos da equação, o Brasil já está igual à Venezuela, né? É muito lamentável que a gente esteja chegando a esse ponto. Porque, por exemplo, vou pegar aqui a resposta do Boulos, né? Falou que eu disse que com cabo e soldado, quando meu pai era presidente, primeiro que é fake news, né? Se ele fosse direita, talvez fosse indo pra cadeia agora ou debaixo de investigação. Porque a minha frase sobre o cabo e soldado, ela foi anterior à eleição. Mas por que eu tenho que responder sobre isso e o Vadir Damus, do PT, não tem que responder quando ele fala que o Barroso está fazendo atrocidades e que o STF tem que ser fechado? Compreendem que não existe mais, né, uma moralidade, uma imparcialidade dentro das instituições brasileiras? E aí o Boulos ele vem falar isso aqui como se ele tivesse uma ficha limpa de credibilidade. Ele é o cara que absolveu os Janones da rachadinha. Falaram tanto da rachadinha, o Flávio Bolsonaro tem que colocar o Bolsonaro na forca por causa disso. Foi arquivado o caso. E quando chegou no Conselho de Ética, na hora dele mostrar que ele realmente trabalha pela causa, por princípio, ele mata no peito e absolve os Janones. Então, bravateiro são as pessoas que têm esse tipo de conduta. Tanto que o Boulos tomou um sabão essa semana agora de um popular que passava pela rua e colocou ele para engolir as palavras que ele falou com relação ao IOF. O Lula já está no 3º mandato, falar que ele realmente trabalha pela causa, por princípio, ele está de dentro das instituições brasileiras. E aí o Boulos ele vem falar isso aqui como se ele tivesse uma ficha limpa de credibilidade. Ele é o cara que absolveu os Janones da rachadinha. Falaram tanto da rachadinha, o Flávio Bolsonaro tem que colocar o Bolsonaro na forca por causa disso. Foi arquivado o caso.
E quando chegou no Conselho de Ética, na hora dele mostrar que ele realmente trabalha pela causa, por princípio, ele mata no peito e absolve os Janones. Então, gravateiro são as pessoas que têm esse tipo de conduta. Tanto que o Boulos tomou um sabão essa semana agora de um popular que passava pela rua e colocou ele para engolir as palavras que ele falou com relação à IOF. O Lula já está no 3º mandato, falando a ladainha, prometendo o futuro de taxar os ricos, e nada disso sai do papel, porque esse é o governo dos banqueiros. Os banqueiros nunca tiveram tanto recorde de lucros como agora. Então, essa disfunção toda que ocorre no Brasil, o que eu só quero é poder retornar sem ir para a cadeia, porque eu estou fazendo um trabalho tal qual a esquerda sempre fez. E muito mais agressiva. Foi ao Tribunal Penal Internacional, pediu a prisão de Bolsonaro, falaram que era o genocida. Aí quando eu venho em um país, nos Estados Unidos, falar que, olha, o Alexandre de Moraes prendeu e matou o Plezão na cadeia. Ele está censurando cidadãos americanos por conta de posts que eles fizeram aqui dos Estados Unidos, mandando mandar de prisão, como é o caso da cidadã americana Flávia Cordeiro. E vocês acham que o Trump vai ficar quieto diante disso tudo, deixando o Brasil sendo entregue de mãos beijadas para a China, virando uma Venezuela? Certamente ele não vai permitir que isso aconteça. Deputado Guilherme Boulos. Obrigado. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro, como ele está já há algum tempo de férias na Disney, eu acho que ele está mal informado sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. Vocês estão sendo indiciados porque vocês fizeram uma conspiração golpista para virar a mesa da eleição nesse país porque não ganharam no voto popular. É isso que está em jogo. Não minta para as pessoas, dizendo que é censura, que a esquerda faz a mesma coisa. O Adélio já estaria na cadeia. Que é o lugar que vocês devem estar. Você vai votar com essa fake news. Fizeram peça teatral assassinando o Bolsonaro. Né, teve a facada, depois tiveram editoriais, inclusive da Folha, né, opiniões de pessoas que escreveram na Folha, por que eu desejo a morte de Bolsonaro. Isso tudo aí faz parte de uma tática que é conhecida como apito de cachorro. A pessoa fica estimulando na mente do outro, né, uma conduta delituosa, uma conduta agressiva, e depois quando ela acontece, ele diz, opa, eu não tenho nada a ver com isso, eu não falei isso. Enfim, né, vamos ser sinceros aqui e trabalhar com a verdade, Boulos. Não dá para você chegar e falar sobre situações e os fatos que estão na cara da população irem no sentido contrário. Né? O que eu estou querendo dizer aqui é que a gente tem que colocar a bola no chão e resgatar a normalidade democrática, até para a gente poder criticar um ao outro. Hoje em dia não existe mais essa tranquilidade nem no Congresso, quanto mais dos cidadãos comuns. Durante a eleição eu tive que apagar post meu, onde eu relacionava Lula a Nicolás Maduro. E na posse do Lula, quem é que veio? O Nicolás Maduro. Será que essa é uma eleição que foi tranquila, que foi uma eleição normal? Bolsonaro não podia fazer live a partir da sua casa? Por que houve um trabalho ostensivo do TSE para não permitir o voto impresso aprovado pelo Congresso Nacional? A quem perde e quem ganha com a comprovação do voto onde você bota numa urna? Isso tudo faz parte de um tapetão. E é claro, aí fica uma eleição obscura, as pessoas se revoltam, e o 8 de janeiro foi um protesto que foi longe demais, é verdade. Mas dizer que daí foi uma tentativa de golpe, pelo amor de Deus, sem armas, sem apoio de policial, nada, pelo amor de Deus, né? Eu acredito que tem a nossa contribuição na medida que a gente traz os fatos, né, do Brasil para o conhecimento dos norte-americanos aqui, seja dentro do poder executivo ou do poder legislativo principalmente, mas também percorrendo a imprensa internacional. Né, eu queria pegar um gancho aqui para responder ao Boulos, né, dizendo que, olha, se é um fato que não tem impacto no Brasil, que não tem importância, não vai mudar nada no Brasil, por que o Lula escalou o Itamaraty para tentar, né, brecar qualquer conduta do governo norte-americano? A verdade é que está ocorrendo nos bastidores uma preocupação muito grande. Ninguém quer tomar uma sanção ao FEC nas costas, né? Fica sem acesso à conta bancária, cartão de crédito, e as pessoas com as quais você se relaciona também acabam sendo sancionadas. Então existe uma grande chance de que, em se verificando essas sanções, o Moraes ele seja isolado, né? Seja uma pessoa tóxica. E aí, nesse momento, né, tirando de lado o Moraes, porque o nosso problema nunca foi com as instituições brasileiras, mas somente com este juiz da Suprema Corte, a gente possa ter a tranquilidade para resgatar a normalidade brasileira. Agora, dizer que o Lula resgatou o Brasil no cenário internacional, pelo amor de Deus, ele acabou de fazer um BRICS, que é o grupo dos seus maiores aliados, sem os dois, né, líderes dos principais países, sem o Xi Jinping da China e sem o Putin da Rússia. O Lula resgatou a nossa soberania para quê? Para mandar avião da FAB pegar a ex-primeira-dama do Peru, condenada por corrupção lá no Peru, e trazer ela de jatinho da FAB para o Brasil? Eu acho, Boulos, que a melhor resposta que a gente tem, né, com relação à outra pergunta que você fez, tributária, é reduzir os custos do governo. Por que o Lula não faz igual o Bolsonaro? Fica em hotel de trânsito do Exército, né? Fica reduzindo ao máximo os custos dentro do Palácio do Alvorada, do Palácio do Planalto. Isso daí não faz porque o Lula quer ficar de férias, né, em lua de mel eterna com a Janja, e quer que o povo pague essa conta. Nem rico nem pobre tem que pagar essa conta. Né? A gente tem que trabalhar e ter um governo enxuto e com austeridade. A esquerda já tocou fogo em ministério, já rolou carro para dentro da Câmara, já deu flechada na perna de policial legislativo federal, já feriu cerca de 30 policiais militares em manifestações do MST, né, grupo aí congênero do MTST do Boulos. Isso tudo para a esquerda é normal, né? Nenhuma pessoa foi sequer investigada por todos esses fatos que eu acabei de falar aqui. E aí, quando acontece um protesto da direita, que foi longe demais, é verdade, quando a gente queria as câmeras do Ministério da Justiça, o Flávio Dino não deu, quando a gente quis fazer uma CPI de verdade e não conseguimos devido à interferência do governo dentro do Congresso Nacional, aí eles vêm querer dizer que nós somos os golpistas.
Pelo amor de Deus, né? O golpe ele já foi dado numa eleição onde você não tem uma maneira de fazer uma auditoria, né? E onde um dos oponentes teve um braço amarrado para trás. Falei aqui de inúmeros casos, vários vídeos que tiveram que ter sido deletados, posts relacionando o Lula a Nicolás Maduro, ao Daniel Ortega, que é o ditador da Nicarágua, ao aborto, enfim, fomos proibidos de mostrar à população quem é o Lula de verdade no período eleitoral. Isso daí não dá para dizer que é uma democracia, né? Então, o que o sistema está fazendo agora? Ele está prendendo os opositores. Bolsonaro só está correndo o risco de ir para a cadeia porque ele lidera as pesquisas. Só que não adianta prender o Bolsonaro. Essa ideia de colocar o interesse dos brasileiros em primeiro lugar, ela vai adiante. Tanto que até mesmo eu, aqui dos Estados Unidos, estou liderando as pesquisas na frente do Lula. Lula está servindo cafezinho frio. É um governo que já ultrapassou todos os limites. Nem mesmo a imprensa internacional de esquerda quer se associar ao Lula. Veja as matérias do Financial Times, New York Times, né, The Economist. Ninguém mais quer se associar à imagem do Lula porque viu que ele é uma pessoa que defende terrorista, usa avião da FAB para pegar a condenada por corrupção no Peru. Essa daí é a galera do Lula. Infelizmente, né, a profecia do Olavo de Carvalho cada vez vai se fazer mais presente. E quando o Lula perceber que ele está isolado, ele vai ser apenas uma pessoa balbuciando, né, esperando chegar ao final do seu mandato. Tenho muito orgulho de dizer que eu sou perseguido por um sistema de pessoas que coloca velhinhas de 70 anos na cadeia, né, para passar 17 anos lá dentro. Se for para ser condenado por conta disso, pode me condenar, vou ter muito orgulho, né? Eu acho que as pessoas cada vez mais estão percebendo que o que eles querem no final é calar as vozes dissidentes. A todos vocês, da população brasileira, que tem alguma reclamação contra o Lula ou contra o Alexandre de Moraes, né? Nós só estamos no meio do caminho, né? Então nós seremos, talvez, aí as primeiras vítimas desse sistema. Mas a mensagem que eu deixo aqui é que se nós nos mantivermos firmes e resistentes, não vai ter como parar, né, esse movimento. É por isso que eu coloco meu nome à disposição. As pesquisas são do Futura, do Paraná Pesquisa, que inclusive acertou a última eleição presidencial, tá, Boulos, pela sua informação, e a gente vai continuar levando as nossas bandeiras adiante. Não adianta me ameaçar minha família, né, congelar as minhas contas bancárias. Eu vim para cá com um objetivo, e eu vou concluir ele, que é sancionar o Alexandre de Moraes para ter a janela de oportunidade de resgatar a democracia brasileira. Que Deus ilumine os nossos passos aqui nos Estados Unidos. E você, na sua opinião, teve alguma questão que o Eduardo Bolsonaro deixou de levantar? Um forte abraço e até a próxima.